Olá, começa agora mais um Dois Lados da Moeda, um programa de debates, um espaço de debates aqui da Jovem Pan. Hoje tratando de um tema bastante polêmico e bastante repercutido, não só na sociedade, mas nas redes sociais, que é o feminismo. A gente trouxe aqui para conversar conosco a feminista Thaís Chaves, do blog Sem Censuras, por favor, e uma das administradoras da página Moça Não Sou Obrigada a Ser Feminista, a blogueira Nádia Rodrigues. Elas vieram aqui para a gente entender um pouco mais desses dois lados. E eu começo fazendo uma pergunta bastante direta, e eu vou pedir pelo menos para a Nádia começar essa resposta, que é, afinal de contas, Nádia, na sua opinião, existe a cultura do estupro no Brasil? Eu acho que quando você contextualiza um crime no âmbito de cultura, você está querendo dizer que todo mundo é responsável pelo ato de um só. No Brasil é complicado se falar em cultura de estupro, porque quando se fala de estupro, é um crime que nem o pior dos criminosos tolera. Um criminoso desse tipo dentro de uma cadeia vai ser o primeiro a ser abusado, vai ser o primeiro a ser... vai sofrer todo tipo de violência, porque o próprio criminoso não tolera esse tipo de coisa. Dentro de comunidades do Rio de Janeiro, assim como foi aquele caso tão debatido, também é assim. Então, quando você trata de cultura, você está tirando a culpa do indivíduo, que a culpa é apenas dele por ter sido violento, e querendo dar para a sociedade, e uma sociedade que não tolera o estupro e que não perdoa esse tipo de coisa. Então, eu não concordo. Thaís. Bom, eu já discordo da Nádia. No momento em que a gente tem visto na mídia estupros acontecendo com uma quantidade muito grande, no momento em que a gente vê nas redes sociais pessoas acreditando que as vítimas de estupro, de alguma maneira, mereceram aquilo, a gente está falando de uma cultura do estupro. No momento em que a gente pensa, em que a gente vive essa cultura há séculos, e não só aqui no Brasil, como em todos os outros países, a gente está falando que existe uma cultura. No momento em que a gente pensa que sempre houveram abusos sexuais, mulheres tendo que se casar com caras, mulheres tendo que se relacionar com caras contra a vontade delas, a gente está pensando em estupro. O que a gente precisa pensar é o que significa a palavra estupro. A gente acha que é uma coisa muito ruim, realmente é uma coisa ruim. Claro. Mas a gente tem que olhar para o lado de que é algo tão corriqueiro. Estupro é sexo não consensual. É aquele momento que você vira e você fala, olha, não quero, ou que você não tem o poder para você fazer isso. Isso é cultura do estupro. E isso aconteceu com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó, com a de vocês também. Com você? Não. Felizmente, não. Mas com muitas amigas, sim. Com muitas pessoas muito próximas. Tem um dado interessante que fala que uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. E que não todos os casos são levados à delegacia por inúmeros motivos e, portanto, esse número poderia chegar a uma por minuto, né? Como é que vocês veem esse dado? Eu encaro existe uma grande diferença em dizer que não existe cultura de estupro e dizer que não existe estupro. Se eu dizer que não existe estupro, eu estou sendo uma mentirosa extraordinariamente absurda. É claro que existe estupro, é claro que isso sempre existiu. Só que, dentro do nosso contexto, da nossa sociedade, o próprio caso, quando viralizou no Twitter, você via perfis que só falavam de besteira, que são aquele tipo só engraçadinhos, perfis que são como os condenados como machistas, misóginos, os xenofóbicos, que muita gente também considera assim. Todo mundo se uniu para denunciar, todo mundo foi atrás de quem era, a gente procurou delegado, advogado, todo mundo que apareceu tentando culpá-la de alguma forma, a gente rechaçou do jeito que podia, para depois a gente falar, não, até parece que vocês fizeram alguma coisa. Não que eu queira mérito por ter feito o meu papel de ser humano, que é denunciar um monstro desse. Não, não quero. Mas aí a pessoa nem sequer sabe o que foi, já quer desmoralizar, fala que não, até parece que vocês falaram algo assim. Então, sim, existe estupro na sociedade. Muito. Só que, ou menos claro do que que existe. Existe bastante, só que existe uma tendência desses dados de serem um pouco, talvez, mascarados ou exagerados, porque o estupro nem sequer é um crime que só homem comete. Abuso também tem mulher que comete, o homem também Nádia, sofre. desculpa, eu já vou ter que discordar de você nesse ponto, porque eu entendo, lógico, primeiramente, fisicamente falando, é impossível uma mulher estuprar um cara.
Pode acontecer abuso sexual, pode acontecer de uma mulher estuprar uma criança, estuprar uma outra mulher. Ok, aqui estamos conversando sobre isso. Claro. Só que é o seguinte, mesmo que aconteçam esses casos, eles são exceção. Quando a gente vai falar de problemas sociais, como a cultura do estupro no Brasil, como a violência sexual no Brasil, a gente não pode estar olhando para as exceções. A gente tem que olhar para o que é regra, a gente tem que olhar para o que é dado. Se a mídia brasileira realmente estivesse interessada em discutir sobre esses assuntos com tanta veemência, o que está começando a acontecer agora, felizmente, ela não teria sido tão machista por tanto tempo. Não continuariam acontecendo um monte de piadas machistas, a gente não estaria vendo várias personagens que continuam reproduzindo machismo. Então, me desculpe, mas falar que porque existe uma exceção não torna isso menos pior. Né? Entendo, mas em momento nenhum eu disse que era menos pior, porque homem é estuprado também. Só que a partir do momento que você coloca, o homem que sofre abuso é exceção, você está dizendo que ele não merece o mesmo tipo de tratamento, ele também é uma vítima. Se você considerar que existe uma lei própria para criminalizar uma mulher que é assassinada, uma delegacia própria para a mulher, e considerando-se os dados estatísticos que o estupro, na verdade, nem é um crime relacionado à libido, não tem nada a ver disso, é um crime de dominação, uma dominação de um ser sobre o outro. Isso é ponto passivo. Seja de uma mulher sobre de um homem sobre uma mulher, mais comumente. Só que, nesses casos, por exemplo, como a mulher tem maior fragilidade física, que nós sabemos, as mulheres são muito mais recorrentes em casos de pedofilia, porque elas conseguem ter essa dominação sobre a criança de um modo mais fácil. E eu vejo a mídia, em geral, tratando disso como... Vamos falar sobre a mulher que abusou da criança como se fosse algo... ela é exceção, nossa, que coisa estranha que ela fez. Ela é uma criminosa de qualquer jeito. Ela é uma criminosa, mas ela continua sendo exceção. A gente não está falando que a gente não vai culpar ela, que ela não deve ser condenada por isso. Nada disso. Só que entre olhar para um caso que é exceção e pensar num problema de saúde pública, eu prefiro pensar em um caso de saúde pública. Eu prefiro pensar em todos. Quando você fala que o homem é vítima, realmente o homem ele é vítima. Ele é vítima de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade que culturalmente ensina ele a ser machista, de uma cultura em que o homem é que tem que ser o forte, em que o homem ele precisa se sentir masculinizado, ele precisa se sentir com poder. Como você mesma disse, o estupro ele é um abuso de poder. Sim. Se o homem ele é o responsável, ele é aquele que todas essas características são designadas, não tem nem discussão. É por isso, sabe? Quando você diz que a gente está atentando só para os fatos de que existe uma delegacia especializada na mulher, existem políticas focadas na mulher, é por conta de dado, é por conta do que está acontecendo na vida real. Não dá para a gente ignorar a vida real. Claro, mas é justamente a vida aliás, real. Eu queria colocar, né? Você falou em cotas, e a gente tem perguntas sobre isso de ouvinte internauta. Cota para mulheres deveria existir? Você falou, por exemplo, delegacia da mulher. Delegacia da mulher, só por ser específica para a mulher, deveria existir? Eu não digo que ela não deveria existir. Sim, ela deve existir. É claro que existe crime contra a mulher, só que eu sou contra a categorização de violência. Você dizer, a violência contra a mulher, a violência no Brasil é algo extremamente democrático. Todo mundo sofre. Não é porque você é branco, porque você é rico, porque você é homem, que você está imune à violência. Você também sofre violência. Então, a partir do momento que você começa a separar essas vítimas por categorias, você está menosprezando o crime em si e focando só em partes. Mesmo que essas partes sejam a maioria, todos merecem o mesmo tipo de tratamento. Todos são vítimas. Não interessa quem seja. O que a gente precisa discutir é que, na verdade, a questão de prisões no Brasil, a questão de como condenar os crimes, ainda é muito complexa, né? A gente tem que olhar para esse lado e, principalmente, a gente tem que focar em políticas, em planos de educação, em planos de conscientização, para que esse tipo de coisa não aconteça. A gente não pode cair no mito de não vamos categorizar porque todos somos humanos. Ok, somos todos humanos, mas a gente tem que olhar o porquê que alguém está cometendo aquele crime. A gente ir lá e condenar alguém por conta de um erro que ele cometeu, ok, muito bom, mas por que a pessoa cometeu aquele crime? Isso daí
falta análise sociológica por isso. Você tem que observar o porquê que aquela pessoa estava naquele contexto, o porquê que ela estava realizando aquilo, entendeu? A gente acha no Brasil que todo mundo tem a mesma educação, todo mundo tem as mesmas informações sobre as coisas. Quando a gente toma essa atitude premeditada de simplesmente julgar todos da mesma maneira. Temos que julgar? Temos. Claro que mas temos que... Não pode parar por aí. Não tem que ficar só na condenação, não tem que ficar só no julgamento. A gente tem que olhar para os antecedentes de cada pessoa, tem que pensar nos porquês e tem que solucionar esses porquês. Em quaisquer problemas que a gente estiver falando disso, tanto de desigualdade social quanto em desigualdade de gênero. E, por exemplo, mulheres na política. A gente teve agora um presidente em exercício que nomeou 25, né, homens, porque 23. O Ministério da Cultura acabou virando um ministério. Então, a gente tem apenas homens ocupando o cargo de ministro. Uhum. Algumas pessoas dizem que é porque não existem mulheres aptas a exercer essas funções. Ou porque, enfim, a cultura diz que os homens são mais preparados, ou porque não existem mesmo mulheres preparadas para isso. Queria ouvir a opinião de vocês ainda nessa seara de cotas. Vou começar com a Thaís agora. Olha, eu acho muito engraçado, né? Porque, assim, temos só homens no ministério. Ok, se fossem só mulheres no ministério, não haveria um monte de homens questionando por que só tem mulher aí? Cadê os homens? Se fossem um monte de negros, não estariam questionando, cadê os brancos nesse ministério? Se fossem um monte de indígenas, não estariam questionando, cadê as pessoas não indígenas nesse ministério? Então, é para esse tipo de questão que a gente tem que se atentar. A gente ter representantes de todas as classes lá, mulheres, homens, LGBTs, héteros, transexuais, negros, indígenas, refugiados, imigrantes, isso que é justiça de verdade, porque essas pessoas elas vão estar podendo dar voz a quem elas representam. A gente tem que parar de acreditar que essas pessoas que estão lá representam toda a sociedade brasileira. Desculpa, mas elas não representam. Elas representam uma classe oligárquica. Elas representam os próprios interesses delas. Então, eu acho que é por aí. Já. Bom, a parte de não haverem mulheres no Ministério do Temer, eu achei um questionamento um tanto quanto estranho, porque eu cheguei a escrever um artigo sobre isso, na verdade, e eu fui atrás dos ministérios do governo Dilma para comparar. A época que ela exerceu o segundo ministério, quando ela se reelegeu, haviam de 33 ministérios, se não estou errada, 4 mulheres, sendo que 4 delas eram de secretarias alçadas que não tinham poder de ministério, elas tinham apenas o status, e 2 outras que eram de ministérios de fato, que eu não lembro quem são. A Dilma fez uma reforma ministerial 1 ano depois, e 2 dessas mulheres também foram demitidas porque as secretarias se uniram na reforma ministerial. E eu não vi ninguém reclamar disso. Então, é assim, a política não é feita para ela ser representativa. Se você for querer colocar um integrante de cada classe social, de cada tipo na política, vamos colocar um transexual, um negro, LGBT, uma mulher. Mas e o mameluco da Índia? Mas e o... não sei, o ruivo da Escócia? Esse negócio de representatividade não funciona. O que a gente precisa num governo, de fato, que isso eu também critico no governo Temer, é gente competente. Não me interessa o gênero, não me interessa a sexualidade, até porque a sexualidade é algo extremamente íntimo para você transformar em bandeira. É algo que, eu acho que quando você coloca a cama na rua, você está sendo... não sei, você está querendo colocar como algo político, algo que é pessoal, são coisas completamente diferentes que eu não vejo por que misturar. Eu não me incomodo com quem mistura, mas não vejo por que nisso, e eu acho bobeira querer dizer em representatividade nesse caso, porque a política não está lá para representar ninguém, e sim para fazer a parte dela. Mas, Nádia, você não concorda que no momento em que temos lá apenas homens que estão preocupados com os interesses deles, porque, desculpa, mas política é isso, é lidar com os próprios interesses, com os interesses dos grupos que você faz parte. Eles vão estar podendo falar sobre essas minorias? Eu não concordo com todas as mulheres que estão na política, eu não concordo com quem o Temer selecionou para a Secretaria da Cultura, da Educação, não sei dizer agora, que é uma mulher. Mas a gente tem que continuar lutando para que essas mulheres, para que todas essas minorias ascendam, porque elas vão poder falar por elas. Não é pelo fato dele ser LGBT e ele precisa estar lá. É porque ele tem uma vivência daquela pessoa. Ela tem uma vivência de mulher, ele tem uma vivência de LGBT. Então, eu espero, pelo menos, que ele possa falar
sobre essas minorias, sobre esses grupos políticos. Representatividade é isso, é sobre o que você é, mas também é sobre a classe pela qual você representa. Eu entendo esse aspecto. Como mulher antifeminista, eu espero que você esteja pensando nas questões femininas, nas questões referentes à mulher, não nas questões referentes aos homens. Assim como eu, feminista, penso nas questões referentes à mulher. Tem uma pergunta de ouvinte aqui, internauta. Edi Lopes pergunta para a Thaís por que as feministas não fazem algo para ser aprovada a lei de projeto do deputado Jair Bolsonaro para a castração química. Bom, eu entendo o posicionamento de quem acredita que a castração química deveria ser a solução para os casos de estupro, mas ela é ineficiente, simplesmente isso. Quando a gente fala de castração química, a gente acredita que os estupros sejam por excesso de líbido masculina, por aquela coisa do o homem não consegue conter os instintos. E como nós mesmas já falamos, estupro não é sobre sexo. Estupro não exatamente, é sobre dominação, é sobre um abuso de poder. Então, no momento que você faz isso, você está lá, ok, você não permite que o órgão sexual do cara ele possa cometer mais estupro. Mas a mentalidade da pessoa, ela não muda. A mentalidade da pessoa continua sendo a de um estuprador, continua sendo de um cara que acha que as mulheres são inferiores, que acha que as mulheres provocam, entendeu? Então, é basicamente isso. A castração não funciona por conta disso. A única coisa que realmente muda na sociedade é evolução de pensamento, evolução de mentalidade. A Thaís falou em provocação, e tem muita gente que fala, isso é um pensamento de muitas pessoas realmente, de que a mulher, ela, ao andar com shorts curto, andar com uma saia, andar com batom, andar numa rua que é escura, ela está provocando, ela está ficando vulnerável para uma situação que poderia acontecer e, na teoria, dá o direito de alguém abusar dela ou não. Como é que você enxerga isso, Ana? É absurdo você dizer que o estupro está ligado à roupa da mulher, porque, como a gente concordou aqui, o estupro é em relação à dominação. E se fosse assim, nas culturas que são mais repressivas em relação à mulher, em que a mulher não tem o direito de mostrar o próprio corpo, seria dizer que ali não existe estupro. E nós sabemos que ali existe estupro. Claro que existe. Então, essa ideia de querer vender a mulher como a culpada pelo estupro é algo que não cola na nossa sociedade, porque a nossa sociedade não tem tolerância ao estupro. É algo que todo mundo repudia. Não cola? Não cola, porque as pessoas repudiam isso. Eu vou dar um dado aqui apenas, que, por exemplo, a gente já está vendo o questionamento da pessoa, dessa menina de 16 anos que foi abusada no Rio de Janeiro, de que ela já era uma usuária de drogas, que ela já frequentava baile funk, ou que ela já era uma pessoa promíscua. É uma maneira de categorizar e de denegrir a imagem dela, dizendo que ela estava proporcionando, ou pelo menos facilitando um abuso sexual. Um dado. Certo. Assim, eu diria que o feminismo moderno erra muito na parte que eles falam, nós temos que pensar no aspecto sociológico e em educação dessas pessoas, tudo bem. Só que a mentalidade de um povo não muda tão rápido. Se você for ver, a mentalidade é algo que demora décadas e décadas para ser alterado. Você não pode sentar e falar, vamos mudar a mentalidade das pessoas. Não, você tem que pensar em meios de puni-las, de realmente pensar em algum tipo de ação eficaz por trás disso. Porque quando você diz, por exemplo, tudo bem, você querer julgar a mulher ou não pela roupa que usa ou algo assim, eu acho que cada um tem o direito de achar atraente ou não, legal ou não, o que quiser. Eu não vejo isso como fato de, a mulher é virgem ou a mulher é promíscua. Cada um gosta do que quiser, libera o que quiser, não tem problema nenhum. Só que, por exemplo, eu acho que a gente está perdendo um pouco da cultura da autopreservação. Como minha mãe me ensinou, por exemplo, quando eu era adolescente, ia baladas, ela me ensinava, Nádia, tome cuidado com copos de bebidas que você deixar sozinho. Não aceite nada de estranhos. Tenha cuidado, porque existe maldade no mundo. Não adianta você gritar, os homens não podem estuprar. Sim, eu sei que eles não podem estuprar, mas você dizer isso para quem faz isso não vai mudar nada. As pessoas têm que saber se proteger, isso é uma questão de autopreservação. Não é só questão de autoproteção. Eu também ouvi a mesma coisa a vida inteira dos meus pais. Toma cuidado com o seu copo. Mas o problema é que o abuso, o estupro, ele pode acontecer tanto às 2 da tarde, enquanto eu estiver na rua indo para o trabalho,
quanto às 2 da manhã, quando eu estiver na balada. Ele pode acontecer eu estando de burca ou de saia curta. Ele pode acontecer no Oriente Médio, em que as mulheres não podem usar maquiagem e tem que cobrir todo o corpo. Assim como ele pode acontecer se eu tiver de shortinho e sutiã. Ele pode acontecer independentemente de classe social, ele pode acontecer independentemente se eu sou usuária de drogas, independentemente se eu estou bebendo ou não, pode acontecer até com o seu namorado. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, é isso que as pessoas têm que quebrar esse tabu de que, mas ela provocou, ela proporcionou, ela estava num ambiente vulnerável, ela estava numa situação vulnerável. Tá, e daí? E daí que ela era usuária de drogas? E daí que ela estava bêbada? Isso não é motivo para estupro, nunca. Claro que não. Isso não é motivo para nenhum abuso. É por isso que eu não enxergo não tenha como defender qualquer coisa que não seja o feminismo. O feminismo, ele só prega isso. Ele só prega que a mulher ela seja livre para andar como ela quiser, em qualquer lugar que ela quiser, a hora que ela quiser. Para que não tenha nenhum cara usando o poder dele, que os homens têm, para diminuir ela, para fazer com que ela se sinta impotente. Feminismo é isso, é sobre liberdade das mulheres, é sobre empoderamento das mulheres. É para elas falarem assim, olha, comigo você não mexe. Tem uma pergunta, aliás, que quem quiser pode continuar fazendo a sua pergunta aqui para o nosso debate, pelo Facebook, como fez a Maria Martins. Ela pergunta, vocês acreditam que a mulher é minoria onde? Mulher, ela não é minoria quantitativamente no sentido populacional brasileiro, mas não mesmo. Ela é minoria na política, ela é minoria na Câmara dos Deputados, ela é minoria no Senado, ela é minoria no campo acadêmico, ela é minoria como professora das universidades, ela é minoria em cargos de redação, ela é minoria em chefia. Mulher nunca é chefe, os caras sempre são chefes. Mulher é minoria em um tanto de campos profissionais que seria impossível de simplesmente selecionar e falar todos. Por quê, Nádia? Bom, eu acho que você falar que mulher é minoria, tanto na parte acadêmica quanto na parte política, sim, isso é verdade. Por exemplo, eu sou de TI. Na minha sala de 40 alunos existiam 6 mulheres, eu inclusa. Só que aí você pensa, por que ela é minoria? Alunos. De 40 alunos. Por que ela é minoria? A mulher se interessa pelo campo de TI? Vai ver quantas mulheres se inscrevem para isso e quantas mulheres se inscrevem para letras. Então, você simplesmente transformar a mulher em minoria, você está querendo reforçar o estereótipo de que as mulheres têm menos oportunidades. Não, as mulheres têm menos interesses em algumas áreas. Por exemplo, eu tive no meu setor de TI, todos os meus colegas de trabalho eram homens. Só que a chefe direta deles, a quem eles tinham que se reportar, era uma mulher. Ela estava acima de todos eles. Na política, é a mesma coisa. Se você pegar proporcionalmente o número de mulheres que se candidatam e são eleitas, o número de homens que se candidatam e são eleitos dentro de cada uma dessas populações, eles são proporcionais. Mas a gente tem que pensar o porquê que essas mulheres elas não estão indo para a área de TI, por que elas não estão indo para a área da engenharia, por que essas mulheres não estão se candidatando para a política. Sim. Porque elas se sentem incapazes, porque a gente vive numa sociedade que faz a mulher acreditar que ela é incapaz. Por que você acha que a minha vida toda me ensinaram a não gostar de matemática, a não gostar da área de informática, a não gostar da área de TI, assim como ensinaram a todas as meninas também? Porque é uma área dos homens, é uma área masculina. Eu tenho certeza que você já sofreu algum preconceito, talvez não diretamente, mas indiretamente, um homem pensou assim, nossa, o que essa menina está fazendo aqui? Porque eu conheço gente dessa área, conheço gente da engenharia e sei que muita gente já passou por isso, sei que muita mulher sofre preconceitos diários por conta disso. A gente tem que pensar por que essas mulheres elas não estão sendo incentivadas a estudar áreas que não são sempre estimuladas. Muito obrigada. Por que as mulheres sempre vão para letras? Por que as mulheres sempre vão para comunicação, para moda, para artes? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que condicionar as mulheres para que elas se sintam capazes de ir para essas áreas também. Nádia, vou pedir para você concluir o seu raciocínio em 1 minuto para a gente terminar esse debate. Ok, vamos lá.
Quando você fala da parte, por que as mulheres não estão indo para essa área, por que elas estão indo nessa área, será que não é justamente o que o feminismo tanto diz, que a mulher pode ser o que ela quiser? Ela decidiu que ela quer fazer letras, ela não quer fazer TI. Eu, dentro da minha área de TI, eu sempre tive apenas privilégios por ser mulher. Os homens, eles falam, não, tudo bem, ela é mulher, a gente vai lá e troca o aparelho dela, a gente vai fazer essa parte, a gente ensina ela desse jeito. Então, é assim, nós estamos numa sociedade em que homens e mulheres eles têm, sim, a possibilidade de fazerem o que quiserem, mas, naturalmente, eles são inclinados a algumas partes. O homem costuma ser mais prático na parte cognitiva, raciocínio lógico, matemática, assim como a mulher costuma ser mais... Você acredita que é pura biologia, que é filosofia determinista, que o homem serve para essas coisas e que a mulher não serve? Não, mas ela não é determinista, porque também existem vários homens em áreas de humanas e várias mulheres de exatas, como é o seu caso. Só que existem tendências biológicas que elas não podem ser ignoradas. E cada um vai seguir a sua conforme quiser. Eu acredito muito mais que seja uma construção social. Que a sociedade é que mostre para ela, a partir dos gostos, das preferências que as pessoas vão tendo, do que elas gostam, para que área elas querem servir. Agora, papo de biologia, eu acho que a gente está no século errado para discutir sobre isso, né? Bom, a gente encerra então aqui dois lados da moeda, essa transmissão que você acompanhou pelo Facebook, compartilhando e ajudando a gente a debater aqui esse assunto tão polêmico, com a Nádia Rodrigues, blogueira, da página Moça Não Sou Obrigada a Ser Feminista, e a Thaís Chaves, do blog Sem Censuras, por favor. Obrigada por acompanhar a nossa transmissão.